Vamos lá, terceira questão agora. Terceira questão muito legal, muito bacana. Fala sobre prescrição, cai bastante, cai bastante. Temos que saber isso de có e salteado. É, a questão não vamos ler muito, porque a resposta vai demandar bastante coisa aqui. O que interessa para a gente que Jaime foi condenado e cumpriu uma pena, e o cumprimento da pena dele se deu em 20 de março de 2006. Essa data vai nos interessar lá para frente. No dia, logo no dia 24, quando ele acabou de cumprir a pena, logo no dia 24 de março de 2006, ele realiza um novo furto, um novo delito. E ele é novamente processado e condenado nesse novo delito. Então ocorre quando o Ministério Público, em 14 de abril de 2006, 14 de abril de 2006, denuncia, e quando é 18 de 10 de 2006, logo nesse mesmo ano, 2006, ele é condenado, e é publicada a sentença também no mesmo dia. Ele é condenado à pena de reclusão de 1 ano. Então, a pena de reclusão de 1 ano. Então, grave nessa situação, ele é condenado à pena de reclusão de 1 ano na data de 18 de 10 de 2006. 18 de 10 de 2006. A pergunta vem: supondo que a acusação não tenha recorrido, a acusação não recorreu, se deu por satisfeita, e somente a defesa recorre, a defesa de Jaime recorre. E ela recorre e é transitada no julgado lá para a acusação 24 de 10 de 2006. Também essa data não vai muito nos interessar no que tange a prescrição. O que vai nos interessar são os marcos interruptivos. E qual o marco interruptivo nós temos aqui? A publicação da sentença. Vamos ver lá o artigo 117, inciso 4º, fala da publicação da sentença. Pela publicação da sentença, o acordo condenatórios recorríveis, ou seja, então estamos recorrendo lá na causa interruptiva de prescrição. Interrompeu a prescrição ali. Então temos essa data, 18 de 10 de 2006, como marco interruptivo. Está começando a correr dali uma prescrição. Vamos ver para frente aí. Então, até o dia 20 de 10 de 2010, nada foi dito, nada foi ainda decidido do que a defesa recorreu, entendeu? Nós estamos ainda em fase aguardando a decisão do recurso de apelação que nós fizemos a favor de Jaime. Sendo que acontece o seguinte: como ele foi condenado a pena de 1 ano, nós temos que pegar essa pena, utilizar a pena, porque estamos trabalhando com prescrição punitiva. Estamos trabalhando com prescrição punitiva. Nós vamos olhar o artigo 110, parágrafo 1º. Vamos ver o artigo 110, parágrafo 1º, o que fala isso aí, em relação à pena que Jaime foi dada a Jaime. Tendo em vista que essa pena não vai aumentar mais, que a defesa não recorreu, conforme nós já falamos. Então, a prescrição depois da sentença condenatória, com trânsito em julgado para acusação, transitou em julgado para acusação, naquela data que nós falamos lá, e é regulada pela pena aplicada. Qual foi a pena aplicada? 1 ano. Vamos pegar essa pena de 1 ano e levar para o artigo 109 e vamos procurar lá na tabelinha lá. 1 ano prescreve em 4 anos. Prescreve em 4 anos. Então, de acordo com o artigo 109, inciso 5º, a pena prescreve em 4 anos. A partir de quando? A partir do marco interruptivo dentro do artigo 117, inciso 4º, que é da publicação da sentença condenatória, que foi no dia 18 de 10 de 2006. Então, 18 de 10 de 2006, nós vamos entrar com a situação de prescrição até o dia 17 de 10 de 2006, porque o tempo prescrição é contada pelo tempo penal. Artigo 10, conta-se o dia do início. Artigo 10 do Código Penal, conta-se o dia do início, que é o dia 18, conta-se, e não vai contar o dia do fim. Então, não conta-se o dia do fim, então vamos contar o dia 17. Então, 17 de 10 de 2010, 4 anos. Conta-se 2006, 4 anos, 2010, o mês é o mesmo, outubro, ou seja, 10, e um dia a menos quando iniciou, que foi o dia 18 de 10 de 2006. Então, teremos dia 17 de 10 de 2010 como o marco prescricional, como a prescrição. Como até o dia 20 de 10 de 2010 não tinha nada ainda sido julgado, então estamos dentro da chamada pretensão da prescrição punitiva, chamada na modalidade superveniente, porque
Por que superveniente? Que é para frente, a partir da publicação da sentença até quando for sair decidido esse nosso recurso de apelação. Se não foi julgado até o dia 20, ou seja, o dia 17 era o marco. Passou do dia 17 de 10 de 2010, então já ocorreu a prescrição da ação penal, né, nessa situação aí, na modalidade superveniente ou chamada intercorrente. E vamos ingressar com habeas corpus, conforme dito, não foi dito, vamos falar agora, porque não é pesa exclusiva de advogado, pelo artigo 648, inciso 7º, que lá fala sobre a extinção da punibilidade, tá bom? E vamos agora à segunda pergunta. A segunda pergunta diz o seguinte: a situação seria diferente no caso se ele fosse, as partes tivessem se conformado, ninguém recorreu, tá certo? E quando foi dia 24 do 10, transitou em julgado em 24 do 10 de 2006, aquele lapso lá que nós falamos, que transitou em julgado tanto para a acusação como para a defesa, em 24 de 10 de 2006, todos ficaram conformados com a sentença de 1 ano, e quando foi dia 25 do 10 de 2010, ele foi capturado. Então, levando em consideração aquela data do 17 do 10 de 2010, que prescreveu, a partir daquela data ele já teria prescrito. Aqui no caso pergunta, 25 de 10 de 2010, está prescrito? Não, nesse caso não está prescrito, porque ele fugiu, ele foi condenado, fugiu, e agora tem uma chamada prescrição executória do Estado. O Estado tem que executar essa pena. Aí o Estado tem que executar a pena de acordo com o previsto no artigo 110 caput. Ele fala lá no artigo 110 caput. Fala que a prescrição, depois de transitada em julgado, a sentença condenatória, já que ninguém recorreu, não pode ir na prescrição punitiva, e sim na executória, ele regula-se pela pena aplicada, também regula-se pela pena aplicada. Beleza? Até aí tudo bem. Pena aplicada de 1 ano, prescreve em 4 anos. Sendo que o Jaime, ele é reincidente. Lembra que o Jaime ele cometeu um crime e o término da pena dele se deu em 2006? E logo em seguida, 4 dias depois, ele cometeu um outro crime. Ele cometeu um crime dentro desse marco de 5 anos, depois de transitada a julgada dele lá, ou do término da sua pena, ele teria 5 anos, para não cometer um crime. Ele cometeu o crime durante esses 5 anos, conforme artigo 63, vamos lá para o 63, da reincidência. Verifica a reincidência quando a gente comete um novo crime depois de transitar em julgado a sentença da condenatória, aquela coisa toda, no estrangeiro ou no nacional. Então ele tinha o período, ele cometeu logo 4 dias depois um novo crime, então ele vai responder, logicamente, porque o 110 fala que ele é reincidente, e sendo reincidente, o prazo prescricional aumenta-se em 1/3. Então ele teria ainda pela frente dos 4 anos, somado 1/3 de 4 anos, e estamos aqui até o dia 25 de 10 de 2010, então teria muito tempo para frente ainda para a prescrição executória ocorrer. Coisa que não ocorreu. Então, nesse caso, a situação seria diferente? Sim, seria diferente. A resposta tem que botar que seria diferente, sim, porque estamos tratando de prescrição executória, e a prescrição executória, o prazo prescricional, se o agente for reincidente, é aumentado o prazo prescricional lá do artigo 109, lá do Código Penal, ele é aumentado em 1/3. Então, os 4 anos que o Jaime teria como prazo prescricional é aumentado em 1/3, e logicamente vai passar desse período do dia 25 de 10 de 2010 aí. Ele foi capturado, se ele fosse capturado bem depois, somado a 1/3, aí sim a prescrição executória, a pretensão executória estaria prescrita, tá bom? Então essa é a situação, essa situação trabalhosa, bem gostosa de trabalhar, bem feita a questão, e é isso que nós vamos fazer novamente em outras questões que caiu 4 ou 5 vezes aqui ao longo do inciso, do exame 4 até o 30, tá bom?
Vamos lá para a próxima questão.